Olá, meus amigos. Eu vou mostrar nesse breve vídeo que Rutherford, o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia, foi um falso profeta. Charles Taze Russell, presidente da Sociedade Torre de Vigia, morreu em 1916. Rutherford assumiu o lugar de Russell em 1917. Neste mesmo ano de 1917, foi lançado o livro O Mistério Consumado. Então, neste livro, que foi lançado na presidência de Rutherford, portanto, com o apoio dele, nós encontramos muitas falsas profecias. Eu vou destacar apenas algumas. Foi profetizado que em 1918 as igrejas da cristandade seriam completamente destruídas. E quem sobrevivesse da cristandade procurariam aprender a verdade lendo os livros de Russell, os volumes dos estudos das Escrituras. Então, eles anunciaram a destruição da cristandade para 1918. E também anunciaram que as repúblicas mundiais seriam destruídas em 1920. Em 1920, todas as repúblicas mundiais seriam subvertidas. Então haveria a destruição das repúblicas mundiais em 1920. Também foi profetizado que haveria a ressurreição de Abraão, Isaque e Jacó e de todos os servos de Deus fiéis do passado para o ano de 1925. Então, conforme nós observamos, nenhuma dessas profecias teve cumprimento. Porque em 1918, a cristandade não foi destruída. Também em 1920, as repúblicas mundiais não foram destruídas. E em 1925, não aconteceu a ressurreição de Abraão, Isaque e Jacó e dos servos fiéis do passado, conforme havia sido previsto pelo juiz Rutherford. Depois disso, ele passou a ensinar em um congresso em 1941 que o Armagedon estava bem próximo. Neste congresso foi lançado o livro com o título Filhos. Então, neste livro, Filhos, vinha aconselhando os jovens casais a não ter filhos e também vinha aconselhando aqueles que estavam pretendendo casar que adiasse o casamento para depois do Armagedon. Porque, segundo o juiz Rutherford, o Armagedon aconteceria em poucos meses, ali do ano de 1941. Então ele predisse que o Armagedon seria poucos meses ali do ano de 1941. E como nós sabemos, nada do que foi predito por Rutherford aconteceu. O que aconteceu foi que em 1942 ele morreu numa casa chamada Bet Sarim. Essa casa Bet Sarim significa Casa dos Príncipes. Inclusive, essa casa ela foi construída para abrigar os servos fiéis de Deus do passado que ele tinha previsto que ressuscitariam. Então, quem morou nessa casa, Bet Sarim, foi o juiz Rutherford até a sua morte em 1942. Também o juiz Rutherford foi o responsável
pelo ensino da grande multidão, isso no ano de 1935. Foi neste ano de 1935 que houve a separação em duas classes. A classe dos 144 mil, que viveria no céu reinando com Cristo, e a classe da grande multidão, que seria os que herdariam a terra, viveriam no paraíso. Então esse ensinamento desses dois grupos foi criado por Rutherford em 1935. Um outro falso ensinamento de Rutherford foi negar que Jesus Cristo morreu pregado em uma cruz. No ano de 1936, ele passou a ensinar que Jesus não morreu em uma cruz. Passou a ensinar que Jesus morreu em uma estaca. Esse ensino de Rutherford, ele é aceito pelas Testemunhas de Jeová até os dias de hoje. Mas esse ensino não tem base na Bíblia e nem na história, porque desde o primeiro século até os nossos dias, sempre foi ensinado que Jesus morreu pregado em uma cruz. Ninguém nunca contestou esse ensinamento. Foi somente o juiz Rutherford que contestou esse ensino em 1936, negando a morte de Jesus em uma cruz, dizendo que ele morreu em uma estaca. Estes são apenas alguns dos falsos ensinos e das falsas profecias do juiz Rutherford, mostrando que ele, na realidade, foi um falso profeta, um falso Cristo. Porque o que ele predisse e o que ele ensinou não está de acordo com a Bíblia. Vai totalmente contrário àquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que se um profeta falar em nome de Jeová e o que ele fala não se cumprir, esse profeta ele é mentiroso e ninguém deve temer ele, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Então, Rutherford predisse várias coisas que não aconteceram, mostrando assim que ele se enquadra na galeria dos falsos profetas. Portanto, não devemos temer esse tipo de profeta, que além de predizer coisas que não acontecem, também deturpa a palavra de Deus, negando os ensinos claros da Bíblia. Esses são apenas alguns exemplos dos falsos ensinos de Rutherford, mas existe muito mais. Espero que essa breve informação seja de proveito para todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima.